Vamos começar pelo Caipira Aspirante. Boa noite a todos. Apliquei meu EB2NW, Dr. Volney, como Exceptional Ability em abril de 2024. Porém, em outubro de 24, ele completou 5 anos de trabalho após a graduação. Ele pergunta, fiz burrada? Se fiz, tem como reverter ainda? Ou seja, ele fez toda a defesa dele como Exceptional Ability porque ele ainda não tinha completado os 5 anos, Sim. lá em abril de 24. E agora, acredito eu que ainda não tenha tido uma resposta, né? Por isso ele coloca dessa forma. Ele fala que se cometeu algum erro, se tem alguma forma de reverter. Nesse caso, como que ele poderia ser aprovado como Exceptional Ability, mesmo não tendo os 5 anos de experiência, na época que ele aplicou? Bem, Exceptional Abilities vai exigir de você um tempo de experiência maior, comprovado em tempo integral, de 10 anos, né? Quando ocorre um fato superveniente, você já fez a aplicação e houve alguma modificação que poderia alterar o processo, infelizmente nós não podemos incrementar fatos novos após o protocolo da petição. Por quê? Aquele protocolo é a fotografia de quem você era profissionalmente quando você aplicou. Então, o que aconteceu depois, a USCIS não vai saber. Isso somente seria possível mediante uma consulta com o seu advogado para ver qual seria, se valeria a pena você fazer alguma modificação, mas isso passaria por uma coisa chamada refile. Passaria por uma reaplicação do seu caso, um caso inteiramente novo, agora com novos argumentos, tá certo? Trazendo essa sua nova experiência. Se eu entendi a pergunta, ele completou 5 anos de profissão após ter entrado com o protocolo. Exatamente, não é isso? Exatamente. Exatamente. Ou seja, se ele tem 5 anos de profissão comprovada após o bacharelado, ele é um EB2NW Advanced Degree. E se ele entrou como Exceptional Abilities, né, ele vai estar pendente dos 3 critérios, não é isso? Mínimos da lista de critérios estabelecidos pela USCIS. Então, consulte seu advogado para saber com ele se valeria a pena fazer essa modificação. Ou, em havendo alguma exigência e a USCIS de alguma forma sinalizando que os critérios não são suficientes, então a saída seria realmente um refile, uma reaplicação do caso, um caso inteiramente novo. Lembrando, Caipira, que se você ainda não recebeu sua RFE, pode ser que na RFE é uma oportunidade para você fazer alguma defesa diferente. Lembrando que o que vai considerar é o momento da aplicação, quando você aplicou. Mas se a RFE vier justamente considerando que você não possui os requisitos suficientes, aí você apresenta novas evidências. Vai caber ao oficial de imigração saber se vai atender ou não, mas é uma alternativa, uma oportunidade aí que você pode ter caso venha uma RFE, ou seja, uma requisição de novas evidências no seu caso, tá bom? Então fica aí a oportunidade. Beto de Luca dando boa noite, como sempre está aqui conosco, e falando que Deus os abençoe especial no dia 20/1, lembrando aí que vai ser o dia da posse do Trump, próxima segunda-feira. A gente vai estar aqui para poder cobrir isso, vai dar tudo certo. E o Luiz Garcia pergunta, boa noite, desejando uma live abençoada. Profissional de psicologia, há 12 anos com pesquisas forenses realizadas, oradora de congressos internacionais, artigos científicos publicados. EB2 ou EB1? Então, bons predicados. Precisamos realmente ver o seu currículo, porque temos poucos elementos para avaliar, né? Mas o que podemos dizer é que quando você cogita, essa é a boa notícia, quando você está pensando no EB1, é que você geralmente está muito bem predicalizado para, se existe essa palavra, né? Você tem boas qualificações para o visto EB2, né? Visto EB1 é um visto mais, um visto um pouco mais complexo. Ele passa por uma condição de uma profissional extraordinária, não profissional de categoria extraordinária. Então, por favor, entre em contato com o nosso pessoal, né? Envie seu currículo para uma análise gratuita e aí você terá alguma coisa mais sólida, né? Mas, em princípio, parabéns, tem uma carreira bacana. Tá aí a dica.
Quer ter seu currículo analisado sem custo nenhum, só mandar o currículo para a gente, volare.com/currículo. Vamos fazer a análise, te dizer qual visto se adequa mais ao seu perfil e depois, se você quiser, pode fazer uma consulta com a gente, tá bom? O Nelson Ferlini pergunta: boa noite, Davi, doutor Volney. Alguma chance do consulado do Rio de Janeiro agilizar um pouco mais as entrevistas após 20 do 1, ou seja, após a posse do Trump para EB2NW com os 140 aprovado? Obrigado. Nelson, só para explicar aqui para quem está chegando hoje e não sabe, depois que você tem o seu pedido de visto aprovado, o I-140, você vai para uma entrevista no consulado e, no caso do Brasil, apenas o consulado americano no Rio de Janeiro pode fazer essa entrevista para te aprovar o Green Card e você poder vir para cá, tá? E, de fato, tem demorado um pouco. A fila de espera está bastante grande, a demanda deles está muito alta. E os nossos clientes e muita gente que está com o 140 aprovado está experimentando um atraso, uma demora no agendamento dessa entrevista. A nossa expectativa, Nelson, é que sim. Se a gente lembrar que toda a promessa de campanha do Trump é combater especialmente a imigração ilegal e desfavorecer vistos humanitários, isso significa que eles vão precisar dar um enfoque maior nos vistos de trabalho regular, para quem está buscando um visto para vir trabalhar de forma legal aqui nos Estados Unidos, tá? Então, se a gente analisar dessa forma, existe uma tendência muito boa de acelerar o processo como um todo. Mas a gente vai começar a acompanhar isso mais perto a partir da próxima segunda-feira, assim que ele tomar posse, e assim vai ficar muito mais fácil da gente entender e te responder, tá bom?